Opa, e aí, tudo bem? Você está para acompanhar uma série de vídeos que foram resultados do minicurso de Power BI, organizado pelo capítulo estudantil da Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e ministrada pela Gabriela de Lima, aluna da Engenharia Química, cursando o 10º semestre, que atua como analista de inteligência empresarial, ou Business Intelligence. Além de ter o projeto voltado para o desenvolvimento de minicursos que trazem temas importantes e atuais para a engenharia, o Ash UFC possui muitos outros projetos. Se quiser conhecer um pouco sobre a nossa história, conquistas e projetos, além das nossas novidades, pode acompanhar o capítulo no Instagram, @ash.ufc. Então é isso. Te desejo um bom minicurso e uma boa análise de dados. Todos vocês. Eu quis passar aquele primeiro momento lá no grupo, né, para a gente já ir se conhecendo, para eu saber mais ou menos direcionar para onde que a gente vai orientar o mini curso. E só para me apresentando, né, como o Gerson falou, eu me chamo Gabriela, eu tenho 22, vou me formar em engenharia química, me formo no próximo ano, estou no 10º semestre regular e estou no último semestre já pertinho ali do diploma. E hoje eu estou como analista de BI lá na Forte Brasil, que é uma empresa de serviço financeiro. Então, comecei lá como estagiária e consegui ser efetivada. E aí hoje eu vou tentar dar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Orientar um pouquinho de conhecimento para vocês acerca do Power BI. Então, vou começar aqui. Se vocês tiverem, como eu vou estar apresentando, talvez eu não veja o chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no meio da apresentação mesmo, que aí eu vou tirando na medida que vocês forem perguntando, beleza? Então, beleza. Vocês estão vendo aí já? Sim. Pronto, então a gente pode dar início, né? Como eu falei, eu tô com meio trabalho com BI e aí hoje o que eu pensei para a gente já começar no primeiro dia, né? Essa é a ementa do curso que eu pensei. Então, hoje a gente vai aprender uma visão geral do que é o Power BI, porque, primeiramente, a gente vê muito assim na internet, né? A gente vê muito aquela visão dashboard, a gente vê muito alguém postando alguma coisa, mas o que de fato é o Power BI? Tipo, será que ele realmente é só um substituto para Excel? Será que, tipo, ele serve só mesmo para fazer aqueles gráficos bonitinhos, aquelas visualizações bonitinhas? Então, a gente vai ter essa visão geral do que é, de que, de fato, ele pode fazer muito mais do que o Excel. Às vezes a gente acaba se confundindo e usando como se fosse um trator para parar uma grama, sendo que a gente tem que saber usar bem a ferramenta. E a parte de relacionamentos no Power BI, né, a parte do início mesmo, que é de modelagem de dados, como que funciona quando a gente insere nossos dados dentro do nosso modelo, para que serve, o que se interfere no nosso resultado final. A questão de importar dados para o nosso modelo, né, porque dentro do Power BI você pode importar de várias maneiras, pode ser banco de dados, CSV, e a parte de transformação de dados, porque nem sempre a nossa base de dados ela vai estar limpinha. Então, limpinha como assim? Por exemplo, a gente está trabalhando com base que o separador decimal é um ponto, sendo que a gente quer uma vírgula, ou tem uma coluna que é numérica e tem dados nulos, então a gente vai aprender assim, a tratar um pouquinho. Na segunda aula, né, que vai ser a de quinta-feira, a gente vai passar mais a parte de tratamento, então vai ser realmente dentro mesmo do Power BI, a gente já vendo o que ele pode fazer, algumas funções no DAX, parte de agrupar dados, alguns erros comuns que podem acontecer na hora de, tanto na parte de modelagem como na parte de funções, e vai começar as visualizações. Aí no sábado, que a gente vai ter mais tempo, então a gente vai conseguir trabalhar bem mais as visualizações. Eu vou passar uns datasets para vocês já irem treinando. Não sei se vocês já baixaram o programa, né? Mas se não estiver baixado, eu aconselho que vocês baixem.
que aí, à medida que eu for passando alguns datasets para vocês, já irem treinando, já irem se habituando à ferramenta, e a aula ficar um pouco mais proveitosa para vocês já virem trazendo dúvidas. Então, no geral, né, a gente vai passar sobre isso aqui, e aí, como eu falei, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem falar, beleza? Então, aqui é um exemplo, né, do que o Power BI pode fazer, um exemplo aqui de um dashboard, e tem vários tipos de visualização que a gente pode usar. E aí, o que a gente vai aprender hoje é, tipo, como é que esses dados, estão interligados. Então, outro exemplo aqui, que também peguei alguns exemplos da internet mesmo, não sei se o Google tá aí tapando, né, a fonte, mas caso vocês queiram ver depois, a fonte dos dados está toda aqui embaixo, para vocês darem também uma olhada a mais. Mas, enfim, tipo, isso daqui é para mostrar, tipo assim, o Power BI é uma ferramenta, ele é uma ferramenta e ela é muito usada hoje. Mas, como toda ferramenta, o que importa, de fato, é saber usar. O que importa, de fato, é realmente quem está entre o computador e a cadeira. Porque uma ferramenta por si só, ela não pensa. Quem pensa, quem está sendo pago para pensar, é quem está entre o computador e a cadeira. Então, tem gente que, tipo assim, consegue fazer uma visualização dessa no Excel da vida, mas porque sabe usufruir, porque sabe mexer muito bem, explora. Então, como eu falei, assim, o PRBL, ele pode ser, sim, um trator, mas a gente não pode usar um trator para cortar grama. Então, é muito mais do que, tipo, saber usar, saber mexer, saber fazer algo bonitinho aqui, como assim, como vocês estão vendo, a gente tem que se perguntar se o que a gente está mostrando faz sentido para quem está vendo, faz sentido para quem está construindo. Então, perante isso, tipo, é muito importante você conhecer o dataset, né? Você conhecer sua base de dados, saber tipo, por isso que é muito importante essa parte de tratamento. Porque você tem que ver, meus dados estão limpos, meus dados estão coerentes, meus dados, eles estão íntegros. Porque de nada adianta ter algo bonitinho assim, ter algo visualmente agradável, se o que está sendo mostrado não vai trazer uma informação estratégica para quem está pedindo. Então, isso daqui, uma visualização, ela é feita para um cliente, ela é feita para que a gente possa, a partir do bater o olho e, tá com um problema aqui, a gente pode melhorar nessa parte. Então, aqui é só a cerejazinha do bolo. Antes disso, tem toda essa parte que a gente vai ver, que é a parte de modelagem, que é a parte de tratamento, para depois a gente chegar nas partes da visualização. O que é um pouco de design, um pouco assim de mexendo com criativo, já mais com a parte criativa. Então, tipo, como eu falei, né? A gente vai começar com a parte de importar, como é que a gente importa dados para o nosso modelo. E aí eu vou só interromper aqui rapidinho para abrir lá no Power BI mesmo, para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí já? Sim. Sim. É muito estranho, tipo, que eu não tô vendo vocês, então fica sempre esse vácuozinho. Assim, aqui é o Power BI, de fato, não sei quem já chegou a abrir, não sei quem já chegou aí a mexer, a gente tem aqui essas 3 abas, né? Estou só dando um spoiler aqui do que vocês vão ver ainda. Mas aqui é essa aba que é a parte de visualização. Então, aqui que fica, tipo, toda a parte criativa, né? A parte visual. Então, por exemplo, aqui a gente pode, que realmente são o que a ferramenta que a gente vai usar, tipo de gráfico, tipo de visualização que a gente vai querer. A gente escolhe aqui e aqui a gente coloca os dados, enfim. Mas aqui a gente vai passar com bem mais calma nas demais aulas. Aqui é onde ficam os seus dados, nessa parte aqui da tabela mesmo.
Então, todos os datasets que você vai importar, né? Seja ele CSV, seja ele banco de dados, seja ele um Excel mesmo, eles vão ficar por aqui, que aí você consegue navegar entre eles, você consegue ver como é que, por exemplo, aqui, já faz a contagem dos distintos, tipo, ele dá um resumo. Ele não é tão completo. Quando a gente, tipo, vem do Excel, a gente já espera que ele calcula a média da coluna, a soma, a contagem, mas aqui ele é, assim, bem mais resumido em relação às métricas, porém, ele mostra um pouco do que a gente pode precisar, né? Que é mais, tipo assim, a quantidade de dados que tem na nossa coluna. Então, aqui tem todos os dados que você importa. Essas bases aqui são algumas que a gente vai trabalhar, mas tem outras também. E aí, enfim, como a parte de importar dados, você pode vir aqui. Por último, né? Aqui é a parte de modelo, tá? Essa é a abazinha que a gente vai ver hoje. Parte de modelagem de dados. Que para mim é assim, uma das partes mais importantes, porque de fato é aqui na modelagem de dados que você vai ter a certeza que o seu dado ele está sendo transferido, a informação sendo transferida da maneira correta. Então, a gente vai trabalhar bem aqui essa parte. E aí, inicialmente, né, como é que eu faço para importar um dado para cá? Você vem aqui em obter dados, e aqui tem as fontes de dados que são comuns para você trabalhar. Então, como eu falei, tem um Excel, que é uma planilha normal, XLSX, né, a extensão. Geralmente não se trabalha tanto com Excel, porque, como eu falei, é muito... Aqui, um dos grandes avanços que a Microsoft trouxe com o Power BI foi justamente essa questão da limitação do volume de dados. Porque, por exemplo, o Excel ele só comporta 1 milhão de linhas, sendo que aqui tu pode importar N linhas, entendeu? N milhões de linhas. Isso de banco de dados mesmo. Que a gente, geralmente, para quem for seguir nessa área de BI, né, que eu fui... por isso que eu perguntei mais qual era o objetivo de vocês, um concurso, etc. Quem for seguir nessa área vai perceber que a gente usa muito SQL, a gente usa muito banco de dados. Então, geralmente importa-se ou CSV, que eu estou falando muito, né? Ou CSV, ou do banco de dados mesmo, justamente porque o Excel ele tem essa limitação do volume de dados. Mas para consultas pequenas, vocês podem trabalhar também com Excel, ele sobe normal, da mesma forma como sobe demais. Aí, conjunto de dados do Power BI, que, por exemplo, tem alguns no Power BI, né, online, ele tem o Workspace, que o Workspace é onde você vai, quando você sobe, né, o seu dado, você publica o seu dado, ele fica no Workspace. E aí tem alguns Workspaces que eles são públicos. Então, essas bases que eu baixei aqui são bases públicas, que, exceto algumas, mas são bases públicas que você pode acessar na internet, para realmente você estar treinando, para você estar ali exercitando, né? Aí, aqui é quem sobe no Power BI, libera esses dados públicos, você consegue puxar. Da mesma forma do fluxo de dados também, são dados públicos que as pessoas deixam. A SQL é a parte de banco de dados, então não sei vocês já mexeram com banco de dados, algo assim? Alguém já mexeu, ou tô falando grego, ou, tipo, tá de boa? Razoável, né? Eu confesso que o meu conhecimento acerca desse tema, Gabriela, meu nome é Daphne, é muito básico. Então, assim, seria muita bobagem te perguntar o que seria em si um banco de dados de maneira sintética e a relação com o Power BI, assim, só para colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nicho. Pronto, beleza, tipo, eu não consigo mostrar agora, né, o banco, porque eu teria que maquiar, tipo, alguns dados, mas como é que funciona aqui, né? Deixa eu só abrir aqui.
Aqui como eu falei, como você importar de um banco, né? O que é o banco? Ele é como se fosse um repositório de informações. Então, sabe as planilhas do Excel? Que tu tem lá as colunas, e cada coluna tem as colunas e as linhas. Então, como se um banco fosse um compilado de várias planilhas do Excel. Então, tipo assim, então uma planilha de clientes, tem uma planilha de transações, tem uma planilha de características. Então, tipo, é como se fosse, tivesse uma pasta, né? Deixa eu tentar. Se eu compartilhar outra tela, vocês conseguem ver ou só tá vendo o Power BI? Eu creio que vai dar só para ver. É, eu creio assim que esse banco de dados seria a origem, né, dos dados que vai ser Isso, coletado e que o Power BI vai procurar mostrar de uma maneira mais visual e mais esquemática para o cliente conseguir tomar decisões mais satisfatórias a partir disso. isso. Então, tipo, é só uma fonte que vocês podem usar. Então, tipo, geralmente, quem for trabalhar com isso vai precisar consultar banco de dados. Então, tipo, só falando, quem for seguir na área, né, eu recomendo que faça um curso de SQL para já é, ir se habituando. Porque, por exemplo, quando tu vai puxar aqui, é por meio de consulta. Então, eu posso, tipo assim, dar um select, e aí, tipo, o nome da coluna que eu quero, tipo, coluna um, coluna 2, de uma tabela tal, entendeu? Então, eu dou esse comando aqui para ele, e aí, quando eu dou esse comando aqui para ele, né, eu preencho qual é o serviço, qual é o banco que eu estou utilizando, e aí eu importo, daí ele vai me trazer algo semelhante a isso aqui. Então, ele vai me trazer as colunas que eu pedi para ele me trazer de um certo banco. No final, independente da forma como você importar seu dado, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar nessa abazinha aqui de dados, e aí ele vai sempre estar aqui. As colunas que você quiser, né, que você tiver selecionado, da forma como você selecionou, por exemplo, se eu quiser aqui está como número, eu posso trazer como texto. Aqui a data tá dia, entendeu? E eu posso, tipo assim, só a data comum. Então, a maneira como, independente da maneira como tu importar, se for por banco, se for por meio de arquivo, no final vai estar aqui para você trabalhar. No final, tipo, vai estar aqui visível para você fazer a visualização da maneira que mais interessar. Então, porque é só algumas formas que ele deixa você importar, né? Aí tem algo como. Ficou Eu claro? cheguei a ficou super claro. Então, essas abas que você está mostrando aí são as variadas maneiras de obter bancos de dados e aí poder fazer o trabalho que o Power BI já faz com maestria. Isso, de obter o seu dataset, tipo, passou seu arquivo, como sua tabela final, na verdade. Então, você pode Perfeito. trazer de N maneiras. E aqui um ponto interessante é esse aqui da web. Da web é como quando você tem algum arquivo no OneDrive, né? Num repositório mesmo, em algum drive, e aí você nem precisa baixar no seu computador. É só você ir lá, copiar o link que tem para compartilhar, e aí ele já deixa você, ele já importa para o seu modelo, sem você precisar baixar o arquivo. Isso aqui é legal porque, por exemplo, quando você coloca o Power BI para atualizar automaticamente, ele já puxa o seu dado mais atualizado da rede e não do seu computador. E aí, quando é bom porque você não precisa nem estar com o seu computador, tá com o arquivo sempre ali físico. Físico, eu digo assim, baixado no seu computador. Então, na rede mesmo, ele já puxa e já atualiza. E aí, consulta em branco é quando você, tipo, pega alguma função aqui do Power BI e, tipo, já faz alguma coisa. Se você botar calendário. Deixa eu ver. The data function. Ó, então, tem aqui. Deixa eu ver se. Oxe, eu fiz só apagar. Ó, então, tipo, aqui é um consulta em branco que eu trouxe. E aí, vocês estão vendo qual tela? Que eu nunca sei qual que ele tá compartilhando. Só o Power BI, na verdade. Ah, então espera.
Agora tá tudo, né? Agora sim. Pronto, então só refazendo aqui. Isso aqui é uma consulta nula. Deixa eu fechar, sair daqui dessa tela. Pronto, ó, aqui a consulta nula, né, consulta em branco, ela vai abrir uma tela para você, para que você possa dar o comando que você quer. Então, por exemplo, lá eu tinha colocado esse aqui, datetime.localnow, que é para ele me dizer a data. Isso aqui é legal para quando a gente vai tipo, atualizar os dados e toda vez que atualizar, ele vai me dar a data de atualização. Então, aqui, a consulta nula, tipo, ela serve para você colocar alguma função do seu interesse. É uma tabela nova, algo assim. Isso de acordo com as funções do Power BI. Beleza? Ficou clara essa parte? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem sim. falar. Tudo certo. Então, beleza. Aí, voltando para cá. Aqui foi a parte de importar, né, os dados para o seu modelo. E aí, como eu falei, para mim essa é uma parte crucial, porque dependendo da forma que tu importa o teu dado, a tua visualização depois ela pode ficar comprometida. Então, só voltando aqui, por exemplo, para cá, né? Tipo, aqui. Se o meu dado aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com ligações. Daí, se, por exemplo, a minha data aqui tivesse alguma data vazia, ou essa data aqui tivesse errada, na hora que eu colocasse um gráfico lá, que tivesse um eixo de data, já ia dar problema, tipo, não estaria tão consistente. Ou, por exemplo, aqui é só número, eu sei que aqui é só número. Então, se, por exemplo, aqui tivesse algum erro, tipo, uma letra, um dado faltando, não ia ficar consistente. Outro problema que pode acontecer, por exemplo, aqui, eu tenho um grande volume de vazios. Se para mim os vazios não interessassem, eu teria que já tratar esse dado aqui. Então, por isso que eu enfatizo muito essa parte aqui do modelo, do tratamento, porque é daqui que vai para a visualização. A visualização é como se fosse assim a cereja do bolo. Meu dado está tratado, meu dado está íntegro, meu dado ele tá real, ele está condizente com o que eu quero mostrar. Então agora é tipo só eu botar lá num gráfico, só botar na melhor visualização que vai mostrar esse dado. Então por isso que eu separei essa aula para a gente falar bastante sobre isso. Então, a parte aqui é da parte de modelagem de dados. Então, o que é a modelagem de dados? Aqui é um exemplo que a gente tem de um arquivo, né? E como vocês podem ver, a gente tem várias tabelas aqui. Tem, por exemplo, a tabela Data Countries, que, tipo, tem as 3 colunas, né? Tem o ID, o nome, o código. Tem os clientes, tem essa parte de invoice, que é tipo como se fosse boleto. Tem uma tabela de cor, uma tabela de estoque, tem outra tabela de boletos, né? E aí, a parte de modelo é onde tu vai dizer o que se relaciona com o quê. Então, vocês veem que todas essas tabelas, elas têm uma coisa em comum, que é o identificador. Então, geralmente esse identificador é o que? É como se fosse um index, e aí ele vai de 0 a N linhas que tiver no teu modelo. E aí é esse identificador que a gente vai chamar de chave, né? Ou ID. Então, é por ele que a gente vai fazer a ligação. E aí, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, né? O que seria isso? Aqui a gente tem essa tabela aqui, que tem o ID do cliente. Então, aqui aqui é o meu identificador. Então, cada cliente ele vai ter o identificador dele.
E aí, se eu quiser, por exemplo, saber desses clientes aqui, né? Eu sei que essas tabelas têm relação. Então, de quem tem fatura, tipo, quem que tirou a segunda via por algum canal digital. Tipo, eu sei que aqui tem o ID do cliente também. Então, tipo, aqui é eu separar e fazer essa ligação entre um e outro. Por isso que é sempre bom, como eu falei, você conhecer a tabela que você está trabalhando, para você saber o que faz relação com o quê. Porque aqui no modelo, o que tu vai dizer? Geralmente, eu não sei como vocês estão acostumados a trabalhar com dados, mas geralmente no Excel vem, tipo, tudo direitinho, né? Já vem várias colunazinhas. Mas, por exemplo, com grandes volumes, nem sempre isso é possível. E aí a gente acaba tendo que trabalhar com várias fontes diferentes para e fazer essa ligação entre elas. Então, por exemplo, aqui a gente tem as cidades, né? O Data Countries. E aí tem um Country ID, tem o nome, tem um código. Aqui eu tenho uma tabela de clientes, o Data Clients. E aqui, vocês podem perceber, eu tenho aqui eu tenho o Country ID, né? E aqui eu tenho também o Country ID. Então, para que essa informação para mim seria útil? Por exemplo, se eu tenho a minha tabela de clientes e aqui eu tenho só o ID da cidade que ele está, se eu quiser saber, por exemplo, quantos clientes tem em cada cidade. O ID, geralmente, ele é um número, ele é um código, então ele não é informativo, ele é justamente o identificador. E a gente usa esse identificador para ser a nossa chave. Então, eu vou ligar um com o outro, porque eu sei que aqui na tabela de cidades vai ter o meu nome, vai ter o nome da minha cidade. Então, por isso que eu tenho que fazer a ligação entre um e outro. Ficou clara essa parte? Tipo, tá muito abstrata ainda? Tá dando para absorver? Tá indo, tá fluindo, aos poucos tá fazendo sentido. Então, para os outros também, tipo, tá tranquilo, assim? Sim, tá indo. Um pouquinho confuso, mas a gente consegue. Então, só deixa eu tentar abrir outro aqui. Parei de compartilhar. Só abrir esse aqui para ficar mais claro. Que é justamente o exemplo que tem lá. Ó, tá aparecendo aí já? Sim, Então, aqui a gente tem os dados, né? Vocês estão vendo, tem uma tabela com a quantidade, tem a quantidade de casos, data. Isso aqui é um dataset público que está no site do governo, acho que dos Estados Unidos, que ele mostra a quantidade de casos por dia por cidade, né? Do Covid. Então, a gente tem aqui quantidade de mortes, quantidade de casos, a cidade, né? Tipo, tem um código aqui, tem morte também, quantidade total, no caso. E aí, tem essas duas tabelas. Tem a tabela aqui dos casos, que é a tabela geralzona, onde a gente tem, tipo, todos os casos. Vocês podem ver que um estado, ele se repete várias vezes. Então, aqui ele tem, como se fosse uma linha, uma tabela sucessiva de casos. Tipo, é um acumulado. E aqui tem a tabela de estado. Então, a tabela de estado, ela tem o quê? O estado, o código do estado, se ele é um território dos Estados Unidos ou não, e aqui uma do país, né? E aí, era aquele caso que tem a tela no exemplo. Não é do mesmo dataset, mas serve para cá. A gente tem aqui o nome
E a gente tem só a sigla do estado. E aqui a gente tem o código do estado, né, gente, que está lá, mas a gente tem a descrição dele. E a gente tem mais informações sobre ele. Então, para ficar mais claro, geralmente vai vir assim. A gente sempre vai ter essa tabela grande, né, uma tabela maior, com quantidade com repetições, e vai ter uma tabela descritiva, que eu vou explicar mais na frente, assim, como é que a gente chama essas duas tabelas. Mas só para ficar claro, então, tipo, se eu quiser fazer o número de casos por state, né, por estado aqui, se eu colocar só um TX, talvez para quem visse de fora não ficaria tão claro. Então, por isso que eu tenho essa outra tabela aqui, que é como se fosse uma tabela auxiliar, para fazer a ligação entre elas. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho 57 linhas e eu tenho 57 valores distintos. Ou seja, distintos, tipo assim, eu não tenho um duplicata aqui. Então, tipo, aqui é realmente só o descritivo do código com o estado. E aqui eu já tenho N casos, porque justamente é uma tabela diária. Então, eu tenho várias datas aqui, de janeiro até março. Por isso que a ligação entre elas, se eu fosse, às vezes, vocês podem perguntar, né? Tipo, por que que não coloca logo o código, o nome também do estado naquela tabela grande? Porque, tipo, nem sempre os dados eles vão vir assim, tudo agrupado em uma tabela só. A maioria das vezes ele vai vir realmente separado. Até para não deixar tão pesado a questão do carregamento, como também para não ficar tão confuso na hora de subir, para não ficar tipo tão robusto assim. E às vezes é de fonte diferente, então a gente tem que ter essa, com o passar do tempo, né, ter essa facilidade, essa maturidade de saber fazer as ligações corretas. Então, por exemplo, aqui ele ligou o quê? Eu tenho o state code e eu estou ligado com o código, o estado, né? Que seria essa coluna aqui. Então, por isso, eu consigo fazer aqui uma visualização por estado. Que aqui ele tem, tipo, ó, aqui ele usa, como vocês podem ver. Ele está usando o state, né? Que é justamente essa coluna aqui, que eu não tenho lá na minha tabela principal. E eu estou colocando a quantidade de casos e a quantidade de mortes, que é um dado que eu tenho na minha tabela do Covid, por estado. E isso eu faço a ligação por meio dessas chaves. Entendeu? Tipo, ficou mais claro, ficou, tipo, deu para passar direitinho. Elucidou Sim, bastante agora. eu vou ter que concordar, sim. Então, vamos pro próximo, tipo, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente fazer um exercício de pensar. A gente está vendo aqui, como eu falei, né? Uma tecla que eu sempre vou bater. Não adianta a gente ter um dashboard bonito se ele não estiver correto, se ele não estiver com os relacionamentos corretos, se ele não estiver com a informação coerente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um dashboard de vendas, né? E a fonte, ela tá aqui embaixo, caso vocês queiram ver depois. E a gente tem faturamento, tem custo, lucro, número de pedidos, itens vendidos, tem faturamento por mês, tem produtos, tem clientes. Então, eu faço uma pergunta para vocês, né? Sabendo como é que vocês acham, primeiro, que isso aqui tudo está numa tabela só? Com certeza não. Então, tipo, que tipo de tabelas, que tipo de informações de diferença vocês acham que tem nesse modelo aqui? Acho que números e datas, não sei. Tipo, venda por dia, né? Pra gente ter o faturamento.
Acho que tem o nome do produto e dos clientes também. Então, ó, tipo, só que a gente tem, acho que no mínimo, 3 tabelas diferentes. Então, com certeza, eu não tô vendo vocês falando, então, tipo, eu não sei o nome de quem tá falando. Então, vocês podem falar, tipo, só se apresenta assim para eu já reconhecer pela voz. A gente tem aqui o faturamento, então, tipo, tem o número de vendas por mês, né? Por mês e por ano aqui. Então, geralmente é uma tabela parecida com aquela lá do Covid, né? Tem, tipo, uma coluna de vendas, uma coluna de data, dia, né? Um coluna de valor. E aí pode ter o que mais aqui? Uma coluna lá com o ID do produto, só um númerozinho, né? O identificador de qual produto. E aí ter outra tabela já com uma tabela de produto e uma tabela com o ID do produto. Porque a gente consegue ligar o ID do faturamento com o ID do produto para ter essa visualização aqui, né? Para ter essa visualização do top 5 produtos, da mesma forma como também quem faz a compra, né? É um cliente, então, tipo, vai ter lá, da mesma forma que eu mostrei aquela anterior, né? Que tinha o identificador do cliente e tinha o identificador, tipo, para repetido, né? Para vários dias diferentes, no caso de ligação. Aqui também a gente pode ter o ID do cliente e outra tabela, outro dataset com as informações do meu cliente. E aí é que ele escolheu colocar os 5 clientes por nome, mas a gente pode ter nome, pode ter sexo, UF, e aí isso é uma tabela separada. Então, só que a gente teria 3 tabelas diferentes para a gente fazer a nossa visualização. Então, tipo, da mesma forma que eu também trouxe outro, né, para a gente ver, que é mais ligado para manufatura. Por exemplo, aqui tem a taxa de produção por máquina, tem unidades perdidas, tem a produtividade da planta, tem aqui, né, year to date, tipo, as unidades até a data de hoje, tem as causas de perda, então tem aqui também, tá um pouco ruim, mas tipo, perda por máquina, e aqui a data. Então, tipo, a gente tem que olhar e tentar enxergar, tentar pensar o que que eu preciso fazer para que tudo esteja ligado. Então, eu não acessei o dataset aqui, mas, tipo, olhando, eu consigo, tipo, ver, ele pode ter uma tabela com o ID da máquina e a máquina aqui, né, justamente para ter essas visualizações por máquinas diferentes. Tem aqui um ID de unidade e aí ter outra tabela já com um ID de causa diferente, que é a produtividade da planta, né? Ele deve ter uma tabela lá falando de o que foi produzido. Então, geralmente, assim, é mais para vocês terem a ideia de que nem sempre e na maioria das vezes não vai vir numa tabela só, no Excel só, assim como a gente é bem acostumado na faculdade. Assim, para fazer algo assim é um pouco mais elaborado, é um pouco mais robusto. Então, por isso que essa parte assim, de modelagem, de entender como é que trata o dado, de entender como é que deixa ele bonitinho, assim, e que tudo faz sentido, né, que os relacionamentos entre as tabelas, elas façam sentido, é bastante importante. Porque, tipo, por exemplo, se tiver um ID errado aqui no produto, tem a chance de eu dizer que aqui eu estou dizendo que o Molten Black é o primeiro, mas se eu não tiver modelado certo, pode ser que ele não seja o primeiro. Pode ser que, tipo, ele não tenha vendido esse tanto que ele vendeu. Então, tudo isso é o antes. É tipo, a visualização é como se fosse a ponta do iceberg, e aí embaixo do iceberg, na parte de baixo, a parte que ninguém vê, é realmente essa parte de modelagem. Então, como eu havia falado para vocês, né? Tipo, geralmente tem essa tabela aqui, a gente trata como se fosse tabela fato e uma tabela dimensão. Ou seja, o nome parece um pouco estranho, mas que tem que pegar para vocês é o conceito do que seria. Então, como a gente viu lá no caso do Covid, a gente tinha uma tabela gigante, né? Só de eu falar isso, prefiro mostrar aqui. Então, a gente tinha aqui, né? Essa tabela aqui gigante, deixa eu pegar essa outra aqui que eu acho melhor.
Eu tenho aqui uma tabela com ligações, beleza? Então, um cliente, ele pode ligar N vezes no mês. Tipo, ele pode ligar hoje, amanhã, depois. Então, essa tabela aqui eu vou ter um ID cliente repetido. Vocês concordam? Tipo, ele pode ligar qualquer data. E aí, tanto que a gente pode ver aqui, ó. Eu sempre olho para cá para ver como é que estão os meus dados. Então, tipo, aqui eu tenho 574 mil linhas, mas eu tenho só 196 mil clientes diferentes. Então, tipo, um cliente, ele liga N vezes. Daí, essa tabela aqui, essa tabela gigante, né, que é a tabela que ela é acumulativa, ela geralmente tá com... Ela tem datas, ela é uma tabela, assim, que tá ali tá ali ao redor de um eixo, né? Ela está trabalhando em função de um eixo, no caso aqui, que seria o eixo de data, ela é repetitiva. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma tabela, eu quero saber qual é o perfil de clientes que mais está ligando para mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso, tipo, ter uma tabela que tenha a informação desses clientes. Então, eu pego aqui, pronto, aqui. Uma tabela com as informações do meu cliente. E aí, se eu for ver aqui, ó, eu tenho 1.695 linhas e 1.695 distintos. Ou seja, para cada cliente eu tenho uma informação só. E aí eu consigo fazer a minha visualização de maneira a não confundir os dados. E aí é aí que entra a questão da fato e da dimensão. A fato seria essa tabela aqui, a maior cumulativa, que é onde vai estar o seu maior volume de dados, onde vai estar a sua informação. Por exemplo, naquele primeiro lá que a gente viu, né? Aqui das vendas, eu imagino o quê? Que a tabela fato seria uma tabela com todas as vendas, uma coluna de ID de venda, uma de valor, uma de data, isso venda por dia, né, para a gente conseguir acompanhar temporalmente. E as dimensões, elas já são as tabelas que têm o seu ID e sua descrição para um ID. Como a gente pode ver aqui. A gente tem o ID do cliente, que ele não se repete, e para cada cliente eu tenho N informações. Então, aí, geralmente, tipo essa daqui, né, vai ter duplicata, vai ter repetição, e a minha dimensão vai ser a minha tabela que eu vou extrair informação dela para fazer algo mais descritivo. Ficou clara essa parte? Do que seria uma fato, do que seria uma dimensão? Então, aqui o mais importante é isso, de vocês entenderem que geralmente a fato, né, a tabela fato, essa tabela maior, essa tabela que ela vai ter lá as informações em função de um eixo, e a dimensão é a sua tabela que você vai extrair as informações para fazer uma análise mais descritiva. E aí aqui eu tenho só alguns exemplos, né, como eu falo, puxando para aquela parte lá do faturamento. Aqui eu tenho uma tabela fato de vendas, e ele vai ter um ID, esse ID geralmente é um sequencial, então para cada venda ele vai gerar um ID diferente. Tem o Customer ID, né, que é por exemplo, pode ser o ID do meu cliente, o ID do produto, a data da venda, aqui seria a data de processamento, o Sale Type ID, tipo assim, se foi uma venda a crédito, se foi uma venda débito, se foi uma venda parcelada, à vista. Outro ID aqui, ó, vocês estão vendo que sempre a tabela, ela sempre vai trabalhar com IDs. Então, tipo, vai ser uma tabela acumulativa, mas não descritiva. Então, tipo, ela vai precisar de outras que descrevam o que seria esse ID. Então, por exemplo, para esse ID aqui do produto, eu vou ter uma dimensão produto que vai me trazer o ID do produto, a descrição, né, o nome do produto, o tipo. Então, tudo que eu quiser saber sobre aquele produto vai estar nessa dimensão. Aqui também, status da venda. Eu vou ter um state ID que vai se ligar com esse ID aqui da venda
E aí, nessa dimensão status, eu vou ter a descrição do que seria, do que significa esse númerozinho aqui. Mesmo jeito para os clientes, né? Tá vendo? Cidade, país, tipo, tem as informações. E aqui também é outra ligação. Por exemplo, que aqui eu tenho custom type, e aqui eu tenho categoria e subcategoria. Então, isso que é a diferença entre tabela fato e tabela dimensão. Geralmente vai vir assim o seu modelo. Beleza? Aí, como eu falei, né, trazendo aquele exemplo lá do Covid, esses IDs aqui, a gente chama de chave, são as nossas chaves, né? Então, são as chaves de ligação que vai ligar uma tabela à outra. Então, tipo, como eu mostrei lá, tem as aqui do estado, e na minha outra tabela vai ter o estado. Então, eu vou conseguir fazer um relacionamento entre eles. E aí que entra os tipos de relacionamento no Power BI. A gente pode ter 3 tipos de relacionamentos diferentes. Tá, mas o que são, né, esses relacionamentos? É a forma como tua tabela fato, vai conversar com outra tabela do teu modelo. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Eu posso ter 4 tipos. 1 para 1, né, que o que é isso? Eu tenho uma chave aqui distinta, e aqui na minha outra tabela eu também vou ter uma chave distinta. Então, eles vão fazer um relacionamento de 1 para 1. Eu tenho o segundo tipo, que é de muitos para 1, ou de 1 para muitos, né? É o mesmo conceito, só vai mudar a ordem, tipo, porque o muitos para 1 seria esse aqui que está aqui. Que eu tenho, ó, muitos, como eu falei, eu tenho muitos clientes, porque eu tenho várias ligações por cliente, e na minha outra tabela eu tenho só um ID de cliente. Então, aqui eu faço a ligação de muitos para 1. Ou seja, as N chaves que eu tenho aqui nesse meu modelo, vai ligar somente a uma chave que eu tenho aqui na minha outra tabela. Então, se fosse, tipo assim, aqui é 1 para muitos e muitos para 1, é só a direção. Os fatos que estão ligadas. Então, 2 tabelas que têm grande volume de dados e ambas têm chaves duplicadas. Aí, eu, iniciando aqui por esse muitos 1 para 1, né, no caso aqui. Como eu falei, ele é um relacionamento que tem uma chave distinta para uma chave distinta, e ele não é tão usado, porque não faz, tipo assim, tanto sentido a nível de modelo. Tu utilizar um relacionamento, tipo, por que eu botei uma tabela descritiva, sendo que a minha tabela, essa minha outra tabela aqui, ela também é tão maneira quanto essa. Maneira, tipo, porque aqui eu só vou ter uma repetição para minha chave. Na minha outra tabela também, eu vou ter uma repetição para minha chave. Então, a nível de processamento, não vai fazer muita diferença se eu tiver a informação que eu tenho uma, na outra e fazer disso uma tabela só. Entenderam? Ficou claro? Ou tá confuso? Na verdade, isso. Oi? Pronto, justamente, o do 1 para 1 é isso, né? Como eu falei, tem uma repetição aqui, tem uma repetição aqui. O muitos para 1 já é diferente. Tipo, o muitos para 1 é esse caso aqui que eu mostrei, ó. Porque eu tenho N ligações, eu tenho repetições, tipo, eu tenho vários IDs de cliente, porque eles podem fazer várias ligações. E eu tenho uma informação aqui na minha tabela de informação contas. Entendeu? Então, isso seriam muitos para 1. Eu tenho muitos ID clientes aqui,
e eles vão se ligar a um só que tem nessa tabela, porque essa tabela aqui, ela não tem, essa tabela de informações e contas, ela não tem distinto. Entendeu? Onde, não, mas aqui tá falando desse ID aqui? Não, aqui é só um exemplo, entendeu? Dessa relação. Tipo, aqui eu não tenho nenhuma outra tabela que me diga a descrição desse produto. Então, ele não tá ligado com nada. Quem tá ligando aqui, ó, é a ID do cliente com a ID do cliente. Então, tipo, aqui eu poderia ter uma tabela à parte, né, com a minha dimensão produto. E aí, como, tipo assim, eu tenho aqui, né, o meu cliente, e um cliente, um produto, né, ele pode se repetir, porque, tipo, se o cliente, eu posso ter 100 clientes com produto A, 100 clientes com produto B, então eu teria que ter uma tabela que eu teria que ligar, isso é de produto a outra tabela de produto. Então, mas isso seria um a mais no teu modelo. Mas para essa parte de relacionamento ficou claro. Então, como eu falei, tipo, aqui é de 1 para 1, né? E aí ele não é tão recomendado porque ele seria redundante. Tipo, tu ter uma tabela com um registro aqui, um registro único, e uma tabela, com a mesma tabela com outro registro único. Geralmente o que se faz é, tipo, juntar essas tabelas em uma só, para evitar processamento, né? Evitar que o Power BI ele trabalhe para fazer processamento dessas duas tabelas que têm a chave igual, e aí junta numa só para, tipo, já fazer ligação com outra. Mas tem também ela também não é tão recomendada, mas também, tipo, não é um crime utilizá-la, tá? É só, tipo, você tem que ver o que se adequa melhor. Tipo, eu uso, geralmente, tipo assim, quando eu tenho fontes de dados diferentes. E aí eu tenho aqui duas tabelas descritivas, por exemplo. Tipo, aqui eu tenho uma tabela que descreve transações no passado. Então, tipo assim, eu tenho uma de transação no passado. E aí eu quero saber, por exemplo, se essa transação, ela tá numa fatura do futuro. Tipo, em compras parceladas, por exemplo. E aí, a compra foi feita hoje, tipo, eu sei que ela vai cair, tipo, daqui a 5 meses. Então, a minha tabela de compras do futuro vai ter o ID dessa compra que foi feita hoje, né? E aí ela vai ser de 1 para 1, porque, tipo, eu vou ter uma chave lá, né, que eu posso agrupar, e eu vou ter uma chave também na transação. Então, tipo, geralmente eu uso mais para fazer, tipo, ligações entre tabelas que têm grandes volumes. E aí, se eu juntasse, ia ficar mais pesada ainda do que trazê-las individualmente. Mas, tipo, não é tão usado. Aí tem esse daqui, que é de muitos para muitos, que geralmente eu tenho entre duas tabelas que são descritivas. Então, aqui eu tenho a tabela de ordem, eu tenho a tabela de estoque. E aí eu tenho aqui a ordem, eu tenho a data, tenho o produto, quantidade. E aqui também eu tenho a ordem, mas eu tenho já outro tipo de descrição para minha ordem. Eu não tenho as mesmas informações que eu tenho aqui. Eu já trago outro nível de detalhamento. Porque, tipo, aqui eu tenho, por exemplo, a ordem da venda, né? Eu tenho a data da venda, na verdade. E aqui a minha ordem ela pode se repetir, né? Tipo, o meu produto ele pode se repetir, mas aqui já seria a minha data de envio, a minha data que ele saiu do estoque. Então, são duas informações que são úteis para mim, que elas não são redundantes e que
chaves aqui, tenho muitas chaves aqui, e também tenho muitas chaves aqui. E aí, o meu relacionamento fica sendo de muitos para muitos. Então, sempre essa parte assim, de um para um, de muitos para um, de muitos para muitos, ela vai dizer em relação ao quê? Se na minha tabela, né, eu vou ter muitas repetições da minha chave, do que eu uso para ser minha chave. No caso aqui, eu tenho o Order ID, então aqui seria a minha chave. Aqui ela pode se repetir N vezes, porque vocês podem ver que aqui tem uma data. Então, eu posso ter vários pedidos por dia. Tipo, um produto ele pode ser pedido várias vezes por dia. Da mesma forma que aqui, eu também tenho esse ID da minha ordem, porque um pedido ele pode ser enviado vários dias. Então, tipo assim, um cliente pede esse pedido hoje, amanhã outro cliente pede. Então, já são datas diferentes, são dias de envio diferentes para o mesmo produto. E aí, por isso que eu preciso, quando eu quero ligar as duas, eu tenho que fazer esse tipo de relacionamento. Ele não é também não é tão recomendado, porque ele pode causar ambiguidade no teu modelo, justamente porque ele não vai saber, por exemplo, aqui, quando eu tenho de um para, deixa eu pegar aqui, quando eu tenho de um para muitos, ele vai saber exatamente que se eu pegar um cliente aqui, vai ter só uma linha correspondente a ele aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, esse cara, ele teve 2 ligações. Então, por isso que, tipo, ele se repete mais de uma vez. Ele não é um. Mas, para o 120 e 167, ó, se eu pegar o 120 e 167, eu vou ter uma informação para ele aqui. Então, na hora que eu fizer a ligação, eu vou saber exatamente a quem eu estou me referindo. E aí, isso que é confuso numa relação de muitos para muitos. Porque se eu tivesse, tipo assim, aqui, vários clientes 120 e 167, eu não ia saber a qual cliente que eu estou me referindo. Entenderam? Tipo, ficou mais claro essa parte? Sim. Então, tipo, é por isso que sempre é bom ter essa aqui, que vai ter essa ligação única. E aí, como é que a gente faz para... e aí, como é que a gente faz? Tem algumas implicações, né, desse tipo de relação que ela pode acontecer, justamente quando a gente tem essa ambiguidade. E uma das saídas que se faz é o quê? Fazer tabelas auxiliares sem duplicata. Tipo, como assim? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho essas tabelas aqui, né? Aqui eu tenho Order ID. E aqui, tipo, o que ele fez? Ele destrinchou. Então, aqui eu tenho o cliente, aqui eu tenho outro de cliente. Então, no lugar de ter, tipo, tudo isso numa tabela só, ele criou tabelas secundárias para que essa relação ela sempre ficasse de um
sempre tivesse uma chave única em um lado. Então, tipo, só para deixar tipo, um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa base, eu tenho um que tá distinto também. Mas, tipo, nessa base aqui, eu tenho ADs repetidos. Então, o que que eu poderia fazer? Poderia aqui, né, pegar o meu ID do cliente. Eu sei que ele está repetido. Então, eu vou fazer uma nova tabela dele, sem duplicatas, para que aí eu possa fazer a minha ligação entre ele, ela e outra tabela. Só carregar aqui. Pronto. Por exemplo, aqui, eu tenho essa tabela de ligações, beleza? Que eu tenho meus IDs repetidos. E aí, se eu quiser saber de quem emitiu fatura no mês e ligou. Um cliente, ele pode, tipo, emitir N faturas por ano, né? Então, quando eu venho aqui para a minha base de faturas, deixa eu pegar aqui o ID do cliente, ele está repetido. Então, se eu ligasse uma com uma, se eu ligasse, tipo assim, a tabela de ligações, só trazer para cá. Se eu ligasse a tabela de ligações com a tabela de faturas, ia ficar de muitos para muitos. Porque tanto o cara, ele pode ter fatura uma vez a cada mês, né? Então, tipo, aqui numa base, pega numa base de 3 meses, ele pode repetir até 3 vezes numa base, então já não seria um registro único. Como também ele pode ligar mais de uma vez. Então, tipo, seria de muitos para muitos. Geralmente, o que se faz para evitar esse tipo de ambiguidade, né, esse tipo de duplicidade, se cria uma tabela única de IDs. E aí foi a que eu criei aqui, porque aí ficaria assim. No lugar de eu ter esse ligando, entre esses dois se ligando de forma ambígua, o que que eu ia fazer? Eu ligaria esse com esse, que aí já ficaria, né? Um para cada fatura, eu vou ter só um ID de cliente. E da mesma forma como eu ligaria aqui. Então, quando eu fosse referenciar, ele ia saber que, tipo, esse ID do cliente, né? Que ele pode repetir várias vezes. Ele se referencia aqui uma vez aqui. E essa da fatura, ele também se referencia uma vez aqui. Então, eu ia saber, tipo, exatamente de qual cliente que eu estava tratando. No lugar, tipo, de ter vários registros aqui e vários registros aqui. Ficou claro? Eu, na verdade, queria só confirmar uma coisinha, e agora acho que ficou claro para mim. Cada linhazinha dessa tabelinha na verdade, uma coluna, então. Cada linha é um registro diferente. Ah, tá falando aqui dos relacionamentos, né? Das tabelas modelo. É dessa?
Voltou. Na verdade, travou tudo pra mim. Você pode repetir? De qual linha tu estava se referindo? Cada linha daqui? Por exemplo, esse operador, ID do cliente, hora inicial, é tudo uma coluna de uma grande tabela, então? Isso. Isso. Aqui são as colunas dessa tabela aqui, ó. Ó, cada linha de lá é uma coluna daqui. Ah, entendi. Então, lá ele fica justamente assim para a gente fazer a relação entre as colunas. Entendeu? Então, tipo, por isso que a gente... Entendi. Ficou bem mais claro. Então, por isso que aqui, como eu estava falando, né? A gente sempre vê, por exemplo, aqui, ó, eu vejo aqui no cantinho, vocês estão vendo que tem, ele conta a quantidade de linhas e a quantidade de valores distintos. Então, ele já sabe, a gente já sabe que, tipo, essa relação aqui vai ser o lado que tem muitos. E aí, aqui, se eu pegar outra tabela, né, essa informação contas, só tirando o filtro aqui, eu consigo ver que ele não tem distintos, ó. 1.695, 1.695, 941. Então, aqui eu sei que vai ser o meu lado 1. E aqui, quando eu ligo uma com a outra, ele já sabe, aqui não tem distinto. Então, aqui, tipo, só tem um registro. Nessa coluna aqui, ID cliente só tem um registro para cada ID. Enquanto nessa coluna aqui, ID cliente tem N registros para cada ID. Entendeu? Então, essa é a questão da modelagem. Tipo, ele vê, por exemplo, como eu estava falando, né, nesse caso, um cliente ele pode ter N faturas ao longo do ano e ele também pode ter N ligações ao longo do ano. Então, ficaria de muitos para muitos, o que poderia gerar ambiguidade no teu modelo, porque na hora que tu quisesse filtrar por um cliente específico, ele não ia saber a qual linha estava se referindo na outra coluna, na outra tabela, porque justamente tem N registro para esse cliente na outra tabela. Então, isso que é o muitos para muitos. E é por isso que geralmente se faz o quê? Se faz uma tabela auxiliar com o meu registro único. Porque na hora que eu filtrar, o que vai acontecer? Ele vai filtrar esse ID do cliente aqui, e ele também vai filtrar esse ID do cliente aqui. E aí, tipo, vai ter só um registro. Vai gerar essa unicidade entre as duas. Isso é, tipo, uma das estratégias usadas quando tem esse tipo de relacionamento. Porque o muitos para muitos, ele pode causar isso. Ele tá mais de boa agora, tipo, tá muito rápido ou você tá dando para pegar? Mas qualquer dúvida vocês podem falar, tipo, depois daqui também vocês podem falar no grupo, né? Porque por isso que eu deixei aqui, porque é um assunto assim bem. Essa parte de modelagem é muito importante, então tipo, é interessante que, tipo, vocês vejam depois. Por isso que eu deixei, tipo, aqui, cada slide desse eu coloquei a fonte. Porque ele tem um descritivo muito maior, que aqui em uma hora é muita coisa para a gente ser falada. Daí eu trouxe assim, os pontos principais para a gente tipo, já deixar esse assunto mais claro, para já, tipo, já criar dúvidas, né? E aí essas dúvidas elas gerarem mais conhecimentos para vocês. Então, qualquer dúvida, vou ler aqui, vocês podem perguntar lá, que a gente tira um tempinho e explica. Beleza? Então, tipo, ó, só aqui, aquele exemplo lá, né? Por exemplo, aqui, ó, sempre esqueço de ligar o laser aqui. Aqui ele tem um order ID, uma data, e aqui ele tem diferente, né? E aí, como eu falei, uma das estratégias é geralmente quebrar em tabelas menores. Então, o que essa pessoa que modelou, ela fez? Vocês estão vendo, ó? Ela quebrou uma tabela só de data. Então, tipo, aqui tem, supondo, né? Tem de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Isso, uma linha para cada data, já que aqui eu poderia ter dados repetidas.
Então, tipo, aqui eu tenho uma data ligada com uma data. Criou também uma tabela, né? Vocês também aqui tem um ID, que tem 100 duplicatas, para ligar com justamente o meu ID daqui, ó, Orderline ID, e aqui também está ligado com esse Orderline ID. A parte do envio, né, da saída do estoque também, quantidade, também criou, tipo assim, data com data, aqui também essa parte da ordem do Orderline ID, também ligou com o Orderline ID. Então, tipo, essa é uma estratégia que é usada justamente para não causar ambiguidade na hora que você for filtrar os seus dados. Para ele saber exatamente ao que ele está se referenciando na hora de fazer a filtragem. E aí, tipo, tem essa, né, como eu falei, e tem a que é mais utilizada, que é de um para muitos, que é a que sempre se procura no final. Como a gente tipo, tá vendo aqui, a de um para muitos, ela é aquela que a gente tinha falado no início. Tem um registro único na coluna, enquanto tem muitos em outros. Então, tipo, ela é o mais utilizado, assim, é o mais recomendado, justamente por conta da performance, porque, tipo, quando tu tem quando tem muitos para muitos, tu acaba tendo um para um, tu acaba tendo muitas tabelas no teu modelo, tendo que carregar tabelas desnecessárias no teu modelo, sendo que tu poderia descarregar numa tabela só. Então, isso baixa um pouco a performance do teu relatório, né, do teu modelo. E quando tá de muitos para muitos, também pode gerar essa ambiguidade, e aí isso também acaba baixando a performance, porque ele vai ter que carregar, tipo, vários registros repetidos. E aí, por isso que sempre, na verdade, sempre, assim, na maioria das vezes, opta-se por usar o um para muitos, porque na hora de filtrar fica, tipo, bem melhor, e aí tu consegue controlar, tipo, o que tá filtrando o quê. Beleza? Essa parte aqui é muito importante que vocês entendam. Então, tipo, se tiver alguma dúvida, senão, podem falar, não fiquem com vergonha, não existe pergunta besta. Gabriela, eu não sei se travou na parte que você falou, mas como que eu faço para relacionar um dado existente numa tabela com o da outra, para aparecer essa conexão entre as tabelas? Pronto. Na hora que tu sobe o teu modelo, na hora que tu sobe tuas tabelas, né? Elas não. Algumas, o Power BI, às vezes, ele detecta que tem um relacionamento. Eu não aconselho, tipo, às vezes ele detecta automaticamente, acaba, tipo, relacionando tabela que tu nem quer relacionar, mas automaticamente ele já detecta e faz essa relação automática. Ou o que tu pode fazer é justamente isso, ó. Tu sabe qual é a tua chave, então é só tu pegar aqui e arrastar para ligar para outra. Então, na hora que tu liga, tu arrasta, ele já cria. É super de boa. Por exemplo, aqui é outra, ó, tem um ID. Então, se eu excluir aqui, qualquer coisa é só eu arrastar e ligar. E aí é bom ter cuidado aqui nessa parte, porque, tipo, ele vai arrastar e ligar, ele vai ligar, tipo, onde tu colocar. Isso aqui é uma ferramenta, tipo, a ferramenta, ela não é inteligente. A inteligência é sempre entre o computador e a cadeira. Então, tipo, se eu ligar aqui, tipo assim, ID com o nome do autor, ele não vai detectar que isso é um erro. Ele simplesmente vai ligar, ó. Por isso que, tipo, essa parte aqui, como eu falei, é muito importante. Tipo, assim, isso aqui tá errado, claramente tá errado. Não tem como eu ligar um número com um nome. Mas ele não me disse que tá errado. Então, tipo, é importante eu ver. E aí, tu pode mudar isso aqui também nas propriedades, ó. Tu clicar com o botão... Clicar com o botão direito aqui em cima, vai ter tanta parte de tu poder excluir a tua relação e a tua propriedade. Aí aqui nas propriedades tu pode escolher qual coluna que tu quer, ele também mostra qual coluna, e ele já dá, tipo, um top 3, assim, um top 4 dos teus dados. E aí tu vai saber o que tá ligando com o que.
Então, tipo, aqui eu já posso escolher, tipo, a ID da proposição com ID. E aqui também a cardinalidade. Aqui ele já identifica, ó, que é montes para um. Então, que um dataset que eu peguei da site do Senado, que ele mostra tipo, as proposições por deputado, acho por deputado. E aí aqui são as proposições e aqui já é pelos autores. Então, tipo, para cada proposição eu tenho um autor diferente. E aqui eu tenho o ID da minha proposição, que o ID, no caso, seria único. Então, aqui uma proposição, ela pode ter vários autores diferentes, por isso que aqui ela tá muitos. E ele já identifica que é de muitos para um. Se tu tentar colocar, tipo, de um para muitos, ele vai dizer que não é de um para ele vai dizer que não é válida, porque tipo aqui eu tenho um duplicata. E aqui se eu botar tipo assim, muitos para muitos, ele vai tipo te dar só um alerta. Não é necessário, porque tipo aqui já só tem um, entendeu? Então, tipo, tu pode tanto fazer tipo por aqui, pelas propriedades, como arrastando e ligando a chave que tu quer. Beleza? Sim, agora ficou claro. Obrigada. E aí, tipo, por último, essa parte aqui da direção do filtro, né? Que é só, tipo, para dizer o que vai filtrar o quê. Então, aqui, proposições está filtrando o autor. Aqui, as informações da conta está filtrando as informações da ligação. Justamente, e aí, se eu colocasse aqui que é o filtro único, né? Ou seja, um lado, somente um lado vai poder filtrar o outro, mas também tem o ambos, que não é tão recomendado justamente por gerar a mesma ambiguidade, né? Que gera a questão do muitos para muitos, porque, tipo, se tipo A filtra B e B filtra A, no final isso pode dar erro de interpretação. Então, como eu falei, tipo, o Power BI, assim como qualquer outro software, não é inteligente. Então, tipo, isso pode dar erro de interpretação, ele não vai saber que tá errado. Sabe, tipo assim, na hora que tu for filtrar, na hora que tu tiver mostrando teu dado, apresentando teu dado, pode aparecer inconsistências. E quando a gente usa, tipo, o filtro ambas também, ele acaba um pouco com o processamento, ele deixa o teu processamento mais pesado, justamente porque ele vai ficar pensando, né, tipo, essa tabela filtra essa, e essa daqui também está filtrando essa aqui. Então, tipo, eu vou ter que trabalhar duas vezes para que as duas elas funcionem corretamente. Então, tipo, além de perder em relação à consistência dos teus dados, também perde em relação ao processamento. Geralmente ele é usado, o ambas, quando o teu relacionamento é de um para um, né? Porque, tipo, não faz diferença um filtrar outro, porque, tipo, só tem não tem repetido de um lado, nem tem repetido de outro, como também do muitos para muitos, porque também não vai fazer diferença, já que tem repetição de ambos os lados. Então, tipo, é só para ver a direção do filtro, é isso. Tipo, o que vai filtrar o quê. Beleza? Ficou, assim, muito confuso, ficou, tipo, todo mundo entendeu, tá de boa? Tem alguma dúvida aqui, ou qualquer pergunta, assim, a gente pode passar. Então, essa parte de modelagem, né? O inicial é isso. E aí eu deixei o link assim para vocês. Eu vou passar esse material aqui para os meninos depois, para caso vocês tenham dúvida e queiram consultar mais, né? No site da Microsoft mesmo, ele tem um descritivo maior, como eu falei, tipo, é pouco tempo, assim, é um assunto um pouco denso para pegar de primeira,
Mas eu optei por começar por ele por justamente ser a base de tudo. Então, tipo, se isso daqui não estiver correto, pode gerar uma inconsistência lá na frente. Então, tipo, não adianta tu ter um dashboard bonito, não adianta tu ter, tipo, um relatório bonito se ele não está correto. E aí vem a parte da transformação dos teus dados, né? Falta aí até as 9, né? Isso. Até as 9, Gabi. Tranquilo. Então, tipo, aqui quando tu sobe o teu dado, né? Antes de tu passar lá para a parte do modelo, tu vem para cá, que é a parte de transformação de dados. Então, é aqui que vai acontecer a segunda parte da mágica. Então, por exemplo, aqui eu tenho. Como é que eu subi aqui, ó? Vocês estão vendo que ele automaticamente coloca tudo como texto, né? Tipo, aqui, ó. Ele tá como tipo de dado, tá como texto. ABC. Ele não, às vezes ele consegue interpretar o que é cada tipo de dado e às vezes não. E aí isso pode também gerar um pouco de problema. Por exemplo, aqui na hora que você faz, na hora que eu subir aqui, ele já tirou os decimais. Ou outro problema que pode acontecer, por exemplo, se eu tenho um CPF, então o CPF a gente sabe que pode começar com o zero na frente. E aí, quando a gente salva como número, o zero à esquerda, ele é insignificante. Então, tipo assim, se eu salvo um CPF como número, eu posso estar perdendo informação e aí isso tá, na hora que eu for relacionar uma coluna com outra, eu tá perdendo justamente por conta do tipo de dado que eu salvei. Nessa parte aqui da transformação de dado, é justamente para tipo assim, para você se certificar que na hora que tu carregar o teu dado para o teu modelo, ele vai estar de maneira adequada, ele vai estar de maneira consistente. Então, aqui, o que tu pode fazer, né, quando tu sobe? Geralmente, ele faz essas três etapas iniciais. Então, ele vê a fonte do teu dado. Então, se ele já identifica se tem cabeçalho ou não, então, ele já promove como cabeçalho, caso não tenha cabeçalho. E ele altera o tipo de acordo com o que ele acha que é certo. Então, por exemplo, como eu falei, é importante a gente olhar para essa parte aqui, porque nem sempre um número aqui, por exemplo, aqui eu tenho um ID. Se esse ID, às vezes ele interpreta como um número, mas se tivesse um zero na frente, esse número ia sair. Então, por exemplo, eu posso, daqui não é daqui não é um número, é um texto. Então, também posso mudar. Em relação ao tipo de número, então, aqui, se eu tivesse 1600.50. Para a gente, o ponto, ele não é um separador, né? Ele tipo, não é um separador decimal, a gente usa vírgula. Então, se ele for, geralmente, ele bota os números para inteiro. Daí, se eu tivesse um número decimal aqui, já ia cortar o meu número, e aí, no final, se eu fosse somar, ia dar errado. Outra coisa que pode acontecer, tipo, é que eu tenho uma coluna de datas. E aí, acidentalmente, sei lá, num dia não teve vendas. Então, a minha coluna de data, ela vai vir vazia. E aí, na hora que eu for transformar aqui para data, vai dar um erro, entendeu? Então, sempre essa parte aqui da transformação, ela serve para a gente ver o tipo de data que a gente está usando, mas também tem outras funções que a gente pode utilizar aqui, como a gente pode ver. Tem essa parte de escolher as colunas, remover colunas, reduzir linhas, tipo assim, se eu quiser excluir ou deixar, né, excluir certas linhas e deixar algumas linhas. Dividir coluna, isso aqui é interessante porque, ó, por exemplo, eu tenho a minha URL, né? Tenho a minha URL da minha posição.
Então, tipo, se eu posso. Ah, aqui, ó. Só ele divisor do mesmo jeito que eu tenho aqui. Entenderam? Então, tipo, tem agrupar, mudar os dados. Aqui, tipo, se eu tiver, como eu falei, se ele não promover o cabeçalho automaticamente, então eu posso usar minha primeira linha como cabeçalho, que aí ele já vai promover no lugar, tipo, de eu precisar renomear as colunas. Então, tem N coisas que a gente consegue fazer aqui, né? Eu vou, na quinta-feira, eu vou passar, tipo, isso aqui tudo com vocês, né? Com mais calma. Tipo, trazer uns exemplozinhos para a gente trabalhar todas essas opções e aí já tirar a dúvida, mostrar, tipo, no que a gente usa o quê, o que isso pode agregar para a gente e tal. Porque aqui tem a parte de transformar, por exemplo, aqui, transpor, né, que, tipo, linha como coluna, coluna como linha. Inverter, eu posso contar, tipo, eu quero saber quantas proposições tem aqui. Também mudar o tipo de dados, detectar o tipo, substituir algo super, que, tipo, super se usa. Porque, por exemplo, tem essa parte decimal que eu falei, tem, às vezes a data, ela vem, tipo, a data pode vir assim, tipo, 2020, 10/01. Então, no final, eu vou querer substituir esse traço por uma barra. Então, também dá para fazer por aqui. Aqui é onde, tipo, tu vai fazer a mágica com teus dados. Tu vai, tipo, deixá-los de uma maneira. Essas bases aqui estão bem limpinhas, assim. Tipo, limpinhas, eu digo, não tem muito que se mudar, porque elas já foram tratadas. Mas eu vou trazer algumas que estão bem mais sujas, para a gente poder tipo, mexer mais aqui. Mas a parte de transformar, né, como eu falei, que é a mesma parte que tem aqui na página inicial, e a parte de adicionar colunas. Transformar, ele vai mexer na coluna aqui, do jeito que ela tá. E o adicionar colunas, ele vai, tipo, adicionar uma coluna a mais no teu modelo. Então, eu posso formatar, né? Tipo, como é que vai ficar minha nova coluna. Tipo, se eu quero isso aqui tudo maiúsculo. Então, tipo, eu vou inserir. E aí ele vai adicionar uma coluna para mim com toda aquela sigla maiúscula. Mas também eu posso tanto fazer isso, como também posso transformar. Tipo assim, não quero uma nova coluna. Então, tipo, eu quero mudar aqui mesmo. Então, eu consigo mudar aqui também. E aí, eu posso extrair, tipo, de acordo com duração, né, que é o comprimento, os primeiros caracteres, os últimos caracteres. Extrair é tipo, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um número de telefone e eu quero extrair o DDD. Os DDD eu sei que são os dois primeiros números. Então, se eu tiver, tipo, aqui, né? Se eu só colocar, tipo, rapidão. Tudo que eu tô falando aqui, eu vou passar com mais calma, beleza? Então, subir aqui uma nova tabela, eu quero uma coluna com DDD. Então, eu venho aqui, adicionar a coluna, extrai pelos primeiros caracteres. Então, tipo, 2, ó. Ele me deu só o DDD. E aí, aqui eu só renomeio. Então, aqui o adicionar a coluna vai fazer tudo e aí adicionar uma coluna a mais. Então, por questão de data, tipo, aqui eu tenho
vencimento, né? Então eu quero a idade. Ele vai calcular tipo, a diferença entre essa data aqui e hoje. Se eu quero somente a data, né? Porque aqui vocês também tem data e hora. Se eu quero uma coluna só de ano, mês, trimestre, tipo, início, fim. Aqui dá para você transformar, isso vai depender de como tu quer apresentar os teus dados. Então, aqui para quem eu vi lá que, tipo, tinha uma pessoa que estava mexendo com parte de análise de dados, com machine learning, essas coisas. A Azure, ela tem um laboratório de machine learning aqui. Então, tu pode carregar, tipo assim, teus modelos para cá, tipo, quero aplicar o meu modelo preditivo aqui. Então, tu pode subir aqui, tu tem como, tipo, subir teus modelos de machine learning para cá, para testar em cima dos teus dados. Porque, tipo, BI, ele é mais do passo daqui para trás, né? De hoje para trás. E aí, essa parte mais de modelo, preditivo, essas coisas daqui para frente. Então, tu pode utilizar os dois para fazer com que tua informação, com que o que tu vai mostrar ela seja bem melhor. Então, tu pode fazer, tipo, assim, análise de texto, pesquisa visual. Tipo, por exemplo, a menina que eu acho, não sei se é menina ou menino, está trabalhando com CS, por exemplo. Tenho aqui uma base de comentários, então eu quero fazer, tipo, uma análise de sentimentos a partir desses comentários. Então, tu consegue fazer a partir daqui, transformar dados, consegue você analisar os seus textos para ver, essa palavra que está se repetindo demais, essa frase que está se repetindo demais. E ele vai conseguir ter uma percepção melhor dos clientes acerca daquilo que está analisando. Então, isso aqui também consegue fazer por aqui. E a exibição na parte mais aqui, tipo, da integridade da tua coluna. Por exemplo, aqui, toda vez que eu clico, aí aparece aqui as estatísticas da minha coluna. Tipo, como é que tá o meu dado. Então, aqui ele faz sempre em cima das 1000 primeiras linhas, mas ele também, só essa aqui é menos pesada. Ele também, se eu colocar aqui, ele pode me dizer em cima de todo o modelo. Então, ele vai me dizer quantos tem, se tem algum erro, se tem algum vazio que pode sujar a linha base, distintos, exclusivos. Então, ele me traz todas essas informações, né, que é importante para que eu possa saber como é que está a linha base. Então, tipo, que ele já máximo, médio, mínimo. Então, já é bom para eu saber, né, eu gosto de ativar isso aqui justamente para saber como é que tá. Aí, aqui é só aqui, ó, no perfil da coluna. Geralmente, ele não vem ativado, tipo, eu ativo porque eu gosto de ver. E aí, tu pode ativar para justamente saber como é que tá os teus dados. E aí, aqui é mais, tipo, barra de fórmula, né, que é essa barrazinha aqui, que é onde tem tudo que acontece lá na quantificação. Isso aqui é mais para ver como é que tá a performance do teu relatório. Então, ele vê, tipo assim, tá demorando muito aqui, tipo, isso aqui pode ser que traga uma performance menos, não performe tão bem por conta disso. E, tipo, essa parte de ferramenta é mais para isso. Mas, na próxima aula, a gente vai mexer mais com essas aqui, né, da página inicial, adicionar a coluna, que é onde a gente realmente faz ali a transformação do nosso dado. Beleza? Ficou claro, tipo assim, hoje vocês têm alguma dúvida, vocês têm algum ponto, assim, queiram tirar?